Esqueça os mitos cinematográficos sobre reis repentinos que surgem na fronteira. A realidade é que o corredor de Ojinaga foi construído ao longo de décadas, como uma engenharia silenciosa de rotas, pátios de transbordo e alianças estratégicas. E apenas mais tarde surgiram os nomes que redesenharam o mapa do tráfico entre Chihuahua e o Texas. Imagine a pequena cidade de Ojinaga, situada às margens do Rio Grande, onde, nos anos 70, o contrabando de maconha e heroína ainda dependia de redes semi-artesanais. No entanto, com o início dos anos 80, a cocaína vinda dos Andes começou a escoar pelo mesmo canal, alterando drasticamente a escala, a velocidade e a lucratividade do negócio. É nesse cenário que surge Pablo Acosta Villarreal, conhecido como La Volpe de Ojinaga, ou a Raposa de Ojinaga. A partir de uma base central no lado mexicano, ele estabelecia um sistema de controle sobre uma faixa fronteiriça de aproximadamente 200 milhas, abrangendo desde os acessos ao Big Bend até pequenas passagens e estradas de terra batida. A força de Acosta não residia na ostentação, mas na logística precisa. Proteção da Polícia Federal e Estadual, contatos estratégicos no Exército, além do controle rigoroso de horários de voo e pontos de pouso, que variavam desde o aeródromo municipal até ranchos poeirentos com pistas improvisadas niveladas às margens do rio. Em meados dos anos 80, Acosta já não era apenas um transportador de maconha. Ele movimentava até 5 toneladas de cocaína por mês, através de aeronaves turbohélice, totalizando até 60 toneladas por ano para parceiros colombianos, transformando um comércio que antes era sazonal em um fluxo contínuo anual. O dinheiro era lavado por meio de redes de restaurantes e hotéis, enquanto o núcleo da operação permanecia invisível. O cronograma de decolagens e pousos noturnos, sincronizado com os turnos dos postos de controle e das patrulhas. Este corredor não existia de forma isolada. Ele estava integrado à Confederação de Guadalajara, onde Miguel Ángel Félix Gallardo centralizava a operação, distribuindo corredores e supervisores para os pontos críticos da fronteira. Foi dessa mesma matriz que surgiu Amado Carrillo Fuentes, sobrinho de Ernesto Fonseca Carrillo, apelidado de Dom Meto, que foi enviado a Ojinaga para aprender a arte da fronteira com Acosta e supervisionar as remessas de cocaína de seu tio. Amado rapidamente se tornou mais do que um intermediário. Ele passou a ser um parceiro. Organizava transbordos noturnos, recuperava caminhões que ficavam retidos nas rodovias e testava esquemas onde o risco era diluído entre aeródromos, passagens terrestres e caminhões fantasma. A dupla Acosta e Carrillo não criou uma estrutura vertical, mas sim uma rede modular típica do futuro cartel. A maior parte da violência era mantida à margem, enquanto o centro focava na disciplina dos voos e nos pagamentos de suborno. Contudo, quanto maior o volume e o lucro, maior a atenção não apenas dos concorrentes, mas também das forças estatais. Entre 1984 e 1986, o poder de Acosta atingiu o ápice e, logo depois, começou a acumular uma massa crítica de vulnerabilidade operacional. A primavera de 1987 foi o momento em que o sistema invisível começou a apresentar falhas ruidosas. No vilarejo de Santa Helena, na margem mexicana oposta a Larritas, helicópteros da Polícia Federal pousaram, enquanto, no lado americano, seus homólogos, agentes da lei que monitoravam Ojinaga há muito tempo com vigilância constante e investigações cruzadas, estavam de prontidão. O confronto ocorreu em telhados e becos, e a Raposa de Ojinaga foi morto em abril de 1987. O clímax de uma operação que visava não apenas eliminar o líder, mas também quebrar a cultura de impunidade do corredor. Para o mundo do tráfico na fronteira, aquilo significou muito mais do que a morte de um homem. A contabilidade dos voos entrou em colapso, a hierarquia de pagamentos foi desfeita e os horários das janelas nas passagens foram perdidos, deixando dezenas de colaboradores de Acosta à deriva. Foi nesse vácuo que entrou, sem hesitação, Rafael Aguilar Guajardo, ex-comandante da Direção Federal de Segurança, DFS. Como braço direito de Acosta, ele conhecia melhor do que ninguém os pontos vitais do corredor
e como evitar que as equipes de campo se desintegrassem. Aguilar assumiu a gestão e nomeou Amado Carrillo como seu vice, o mesmo aprendiz de Acosta que já havia demonstrado habilidade em manter horários e negociar onde a força bruta era inútil. Na linguagem das ruas, a mensagem era simples: o corredor continuava vivo, o caixa estava operacional e as cotas renegociadas. Na prática, porém, começava a transformação da oficina de Ojinaga naquilo que, mais tarde, seria conhecido como o Cartel de Juárez. A realidade dessas mudanças é percebida em detalhes que raramente viravam notícia, mas que determinavam a estabilidade de qualquer ponto. Sob o comando de Acosta, as remessas mensais de 5 toneladas chegavam tanto ao aeródromo municipal quanto às estradas de terra ao longo do Rio Grande acima de Ojinaga, e essa flexibilidade de rotas tornou-se o padrão para seus sucessores. Os contratos com os colombianos, originalmente definidos para maconha e heroína, foram totalmente reestruturados em meados dos anos 80 para a cocaína, que era mais fácil de transportar, ocultar e garantir, uma tendência continental refletida em todos os pontos de fronteira. A cobertura da DFS e os laços com o Exército não ofereciam uma blindagem total, mas sim um seguro contra imprevistos. E na primavera de 1987, esse seguro terminou de forma demonstrativa e ruidosa, para que o sinal fosse entendido por ambos os lados. Entretanto, o corredor em si, uma rede de pessoas, locais e hábitos, não desapareceu com seu dono. Já entre 1987 e 1988, percebeu-se como Aguilar mantinha os responsáveis pelas finanças e os chefes de equipe, enquanto Amado expandia o cronograma de voos de acordo com os novos horários dos colombianos. A união temporária entre ambos serviu como uma ponte entre a era da Oficina Regional de Acosta e a era da Holding Aérea de Carrillo, onde não havia espaço para o acaso. Cada tonelada era registrada em uma tabela, com uma janela de tempo específica e suporte no lado americano. Assim se formou o capítulo 0 da história, que geralmente é iniciada com guerras e prisões espetaculares, mas que, na verdade, teve origem em uma escola de fronteira. A escola de Ojinaga ensinou aos futuros senhores dos céus que o que decide o sucesso não é o disparo de uma arma, mas o cumprimento de um horário. Não é a raiva, mas o controle do corredor. Por isso, a morte de Acosta não foi um fim, mas um marco, além do qual a matriz logística de Juárez começou a ganhar seu contorno definitivo. Após a liquidação de Pablo Acosta na primavera de 1987, o corredor de Ojinaga não entrou em colapso. Ele passou para o controle de um grupo que compreendia seus pontos vitais melhor do que ninguém. Rafael Aguilar Guajardo, ex-oficial do Serviço de Segurança Estatal, DFS, assumiu o núcleo diretivo, e Amado Carrillo Fuentes, sobrinho de Ernesto Fonseca, Dom Neto, da Confederação de Guadalajara, tornou-se o operador e negociador principal no local. A confiança nos cálculos testados pelas brigadas de campo, no calendário de transbordos noturnos e nos contatos remanescentes da era de Guadalajara permitiu estabilizar rapidamente o fluxo através de Chihuahua em direção ao lado americano, onde Ciudad Juárez, oposta a El Paso, se tornou um polo natural de atração. Foi nesse período que ocorreu um deslocamento silencioso do centro de gravidade, da oficina de fronteira de Ojinaga para a plataforma urbana de Juárez, onde a infraestrutura, o pessoal e os mecanismos de proteção permitiam transformar esquemas improvisados em logística serial. Para Amado, não foi uma promoção por título, mas a ocupação de uma posição que exigia uma abordagem sistêmica. Manter os horários dos voos, garantir a segurança das remessas, sincronizar as rotas terrestres e as janelas de negociação com os fornecedores de cocaína, cujas exigências tornaram-se mais rígidas à medida que os volumes e as apostas cresciam. Após a prisão de Miguel Ángel Félix Gallardo, em 1989, a Confederação de Guadalajara foi redefinida em praças autônomas, e foi então que se consolidou a nova lei fundamental do mercado. As rotas passaram formal e factualmente aos gerentes regionais, e Juárez entrou na órbita do clã Carrillo Fuentes.
Essa definição de status não foi um ato simbólico vazio. Significou legalmente, na lógica da narcopolítica, a consolidação do corredor e dos direitos contratuais que ordenavam o fluxo transfronteiriço e a distribuição de riscos entre os operadores. Para Aguilar, isso fornecia cobertura política e, para Amado, um apoio sólido para aumentar os volumes de cocaína, que superavam em lucratividade as mercadorias anteriores, e para transferir os transportes para a matriz aérea. No início dos anos 90, a aliança Aguilar-Carrillo parecia um esquema racional de duumvirato. O primeiro gerenciava os acordos de rede e o perímetro de força em Chihuahua, enquanto o segundo construía sistematicamente as rotas e a aviação, ganhando dos fornecedores a reputação de alguém que transformava toneladas em um cronograma. Já naquela época, atribuía-se a Amado uma característica circular. Ele aumentava a frota de aeronaves e os canais de lavagem de dinheiro, o que lhe permitiria, poucos anos depois, ser chamado de El Señor de los Cielos, o Senhor dos Céus. Contudo, a própria solidez dessa matriz tornava inevitável o conflito interno. Qualquer estrutura dupla, com crescimento exponencial de dinheiro e riscos, tende à descompressão. Na primavera de 1993, na estância balnear mexicana de Cancún, o equilíbrio foi rompido por disparos. Rafael Aguilar Guarrado foi morto, um evento que a imprensa registrou como uma eliminação demonstrativa, ao som da música da praia. E esse assassinato transferiu imediatamente o centro de comando para Amado. Nos dossiês e perfis públicos, está registrado que foi justamente Amado quem assumiu o controle de Juárez após a eliminação de seu chefe, transformando a aliança em uma estrutura vertical com um núcleo aeronáutico. A configuração de poder após Cancún não tinha nada de romântico. Os caixas e as equipes armadas foram submetidos, os principais despachantes das rotas renovaram sua lealdade e as janelas na fronteira foram reorganizadas de acordo com novas prioridades, velocidade de rotatividade e segurança de grandes remessas por meio de aviões reserva e rotas terrestres duplas. É importante destacar que, nesse momento, Amado não apenas se apropriou do corredor, mas reprogramou sua economia, deslocando o centro de lucro da renda natural do pátio para uma máquina financeira e logística, onde aviões, linhas de crédito e intermediários de cálculo se integravam em um único modelo. Seu apelido, Senhor dos Céus, não era apenas uma frase de efeito, mas uma consequência direta da prática. Uma grande frota de aviões a jato, financiada por esquemas transnacionais de lavagem de dinheiro, permitia-lhe entregar cocaína em escala industrial, sob uma cortina sonora geral da aviação comercial. Essa tecnologia reduzia drasticamente os custos por unidade, aumentava a tolerância a falhas e tornava Juárez um concorrente sistêmico na faixa central do México. Paralelamente, Amado fazia o que diferencia uma organização de brigadas. Ele trazia o núcleo familiar, irmãos e sobrinhos, para os circuitos de gestão, o que significava um bloqueio contra os riscos de traição e estratificação na redistribuição de cotas. Seu irmão, Vicente Carrillo Fuentes, tornou-se a figura responsável pela consolidação, e o sobrinho, Vicente Carrillo Leiva, parte da geração que, mais tarde, formalizaria os papéis brancos e os contornos financeiros, seria crítico para a estrutura de lavagem de dinheiro. Essa doutrina familiar baseava-se na velha escola de Guadalajara: confiar no sangue, não nos cargos. Por isso, os contornos de Juárez em 1993 tornaram-se não apenas mais rápidos, mas também mais resistentes a choques. Em última análise, no outono de 1993, formou-se no lado norte do México um híbrido raro para a época, uma holding aeronáutica acima do corredor, baseada na plataforma urbana de Juárez, uma liderança familiar e dezenas de nós autônomos em ambos os lados da fronteira, desde passagens de fronteira até armazéns de trânsito. Foi justamente essa construção que tornou possível uma rápida ascensão ao topo em meados da década. Mas seus elementos originais foram formados entre 1987 e 1993.
da inércia da escola de Ojinaga, passando pela regulamentação do pátio após 1989, até a reviravolta brutal de Cancún e a subsequente padronização da matriz aeronáutica. Não houve um voo repentino. Foi uma rede cuidadosamente montada, a qual só faltava aumentar a frequência dos voos para que do corredor resultasse o que mais tarde seria chamado de tráfico mais lucrativo da era de Amado. Até 1993, Juárez havia deixado definitivamente de ser uma oficina de fronteira e transformou-se em uma plataforma gerenciada, onde Amado Carrillo Fuentes, após a eliminação de Rafael Aguilar Guajardo, reuniu sob um único perímetro a aviação, os canais financeiros e o circuito de gestão familiar, apostando na velocidade de rotação e na segurança de grandes remessas de cocaína através de rotas reserva e uma ponderada redundância de percursos. A lógica de gestão dessa ascensão não parecia um ato de força, mas uma engenharia de horários. Voos noturnos, sincronização de pousos, duplicação de comboios terrestres e janelas nas passagens em Ciudad Juárez, onde cada avião adicional reduzia o risco de interrupção de toda a cadeia e aumentava a capacidade de trânsito do corredor. Na base, havia um princípio simples, porém infalível: transformar o improviso dos anos 80 em um fluxo padronizado dos anos 90, no qual os pontos-chave, aeródromos, armazéns, caixas, despachantes, funcionam como um sistema unitário, com uma contabilidade clara de riscos e pagamentos. O símbolo dessa transformação foi a aviação. Amado aumentou a frota de aviões a jato, financiando a compra e a manutenção por meio de esquemas multinível de lavagem de dinheiro. E foi justamente por essa matriz celeste que recebeu o apelido de El Señor de los Cielos, o Senhor dos Céus. Os aviões a jato, ao contrário dos cavalos de batalha turbohélice da virada da década, permitiam escapar da interceptação graças ao perfil de voo, ao disfarce sob atividade comercial e ao menor tempo em solo, o que reduzia drasticamente a vulnerabilidade das grandes remessas. Em terra, isso era complementado por rotas espelho através de Chihuahua e saídas no lado americano na zona de El Paso, onde a logística baseava-se nos hábitos dos anos 80. Mas as dimensões já correspondiam a meados dos anos 90. O guarda-chuva aeronáutico sobre o corredor aumentou a tolerância a falhas de toda a rede. Cada novo avião não apenas adicionava tonelagem, mas diminuía a dependência de uma passagem ou brigada específica, tornando a organização menos sensível a falhas e prisões locais. O lado financeiro desse modelo exigia a mesma disciplina do lado operacional. A lavagem dos proventos ocorria por meio de camadas de empresas de fachada, investimentos em atividades legais e redes de liquidação distribuídas, o que tornava difícil o rastreamento rápido dos fluxos e permitia gerenciar as linhas de crédito para novos aviões e remessas. A doutrina familiar tornava esses contornos menos frágeis. O irmão Vicente Carrillo Fuentes e o sobrinho Vicente Carrillo Leiva ocupavam papéis-chave, onde não era exigida apenas administração, mas confiança por padrão, reduzindo a probabilidade de interceptação de caixas e nós de controle. Essa fórmula, aviação, finanças, núcleo familiar, definiu o ritmo com que Juárez atingiu um nível continental de competição, mantendo o pátio e expandindo a influência para além da representação unidimensional de um corredor de fronteira. Foi então que Juárez deixou de ser apenas uma geografia e tornou-se um modelo, flexível a choques externos, mas rígido na disciplina interna, onde horários eram mais importantes que títulos, e falhas custavam mais caro que qualquer ostentação de força. A chave para a estabilidade continuaram sendo as fontes do produto, e em meados dos anos 90, Amado fortaleceu os canais com os fornecedores colombianos, que valorizavam nele a previsibilidade dos horários e a garantia de rotação, baseada não no carisma, mas em acordos de nível de serviço, SLA, logísticos específicos. A lógica do braço colombiano, combinada com o núcleo aeronáutico, permitia a Juárez competir não por símbolos, mas por métricas.
tempo de trânsito, integridade da carga, estabilidade dos pagamentos, o que implicava a redistribuição de grandes remessas a favor de quem gerava menos ruído e mais repetibilidade. No contexto mexicano, isso se traduzia em pacotes de admissão recíproca nas rotas e em acordos tácitos sobre as janelas nas seções mais sensíveis, onde a violação das regras ameaçava não apenas prejuízos, mas uma guerra sistêmica, que em meados dos anos 90 os participantes ainda não buscavam. A prioridade continuava sendo a receita, e por isso, mesmo em caso de exacerbações em escala local, Juárez as gerenciava em modo de reparo, não de destruição das rotas, mantendo a reputação de operador capaz de cumprir a palavra, apesar de qualquer vento político. Entretanto, a própria escala e regularidade dos fluxos atraíram para Juárez uma atenção rigorosa em ambas as margens do Rio Grande, e até 1996, a pressão por parte das forças federais mexicanas e americanas tornou-se sistêmica, não episódica. No nível político, a Cidade do México buscava combinar golpes demonstrativos com uma reforma organizacional das agências antidrogas, o que criava curtos períodos de turbulência nas rotas, mas não destruía a matriz de Juárez, até que o golpe atingiu o coração do escudo estatal. Em fevereiro de 1997, foi preso o general Jesús Gutiérrez Rebollo, chefe do Instituto Nacional de Combate ao Narcotráfico, acusado de laços com Amado Carrillo Fuentes e de fornecer proteção às suas estruturas. Um escândalo que ficaria na história como o caso do narco-general. O simples fato da prisão do general anti-cartel revelou a profundidade da infiltração de Juárez nas camadas estatais e mudou drasticamente o tom da perseguição. A partir daquele momento, para Amado, cada voo e cada cálculo tornaram-se parte de um cronômetro político, que tiquetaqueava não mais no corredor, mas nos escalões superiores do bloco de poder. Nessas condições, a lógica da sobrevivência exigia não apenas a redução dos rastros visíveis, mas também uma mudança de rosto. No verão de 1997, Amado preparava um procedimento radical. Cirurgias plásticas que deveriam apagar seus traços e permitir que ele saísse do campo de visão, sem interromper o funcionamento da matriz. Tais operações eram raras para a época, mas correspondiam ao seu estilo. Resolver um problema estratégico não com um espetáculo, mas com uma série de soluções tecnológicas, embora arriscadas, se o preço da falha fosse a rede inteira. Para Juárez, isso aparecia como um passo adicional para reforçar o anonimato da gestão, onde os esquemas eram mais importantes que as personalidades, e a mudança de aparência do líder era apenas um elemento de um sistema mais amplo de disfarces, duplicações e reservas. Em terra, os horários dos voos continuavam sendo respeitados, os corredores eram garantidos e as janelas de acordo eram mantidas. Por isso, em meados de 1997, Juárez não apenas permanecia em serviço, mas no auge da maturidade operacional, adquirindo, na sombra do Estado e da fronteira, seu contorno mais elevado, porém também o mais vulnerável. No verão de 1997, Juárez atingiu o ápice de sua maturidade operacional. Mas justamente nesse momento, o líder da estrutura, Amado Carrillo Fuentes, submeteu-se a uma série de cirurgias plásticas na Cidade do México, após as quais faleceu no início de julho por complicações, conforme registrado oficialmente nos materiais sobre sua biografia e as circunstâncias da morte. No mesmo contexto de eventos, inseriu-se a represália contra os médicos envolvidos nos procedimentos, cujos corpos foram encontrados assassinados algum tempo depois, e o episódio em si consolidou a reputação do cartel como uma organização que fecha elos vulneráveis a qualquer custo. A repercussão da morte do Senhor dos Céus atingiu não apenas a reputação, mas a matriz de gestão. Por um lado, a rede permanecia padronizada e duplicada. Por outro, o desaparecimento do coordenador central ameaçava um efeito dominó no pátio e nos circuitos financeiros. O colapso da tela pessoal desencadeou quase instantaneamente uma luta pela sucessão, e no vácuo criado após julho de 1997, entraram grupos concorrentes, incluindo o clã Muñoz Talavera, que tentou converter os ativos de campo no controle do corredor.
O período seguinte à morte de Amado foi acompanhado por uma série de assassinatos direcionados e reorganizações de caixas e despachantes, onde o objetivo era manter o coração, os horários dos voos e as janelas acordadas na fronteira Juárez-El Paso. No outono, ficou claro que a vantagem estava do lado do núcleo familiar, e Vicente Carrillo Fuentes, irmão de Amado, consolidou as alavancas de gestão, dando continuidade à linha de disciplina das rotas e do financiamento. O papel de Vicente como figura pública e operador consolidou-se não apenas internamente, mas também na descrição externa da configuração de Juárez, onde ele figurava como sucessor e estrategista que mantinha o pátio após a perda impactante do centro. Em perfis em inglês, consolidou-se para ele o apelido El Viceroy, que indicava o caráter do poder, não um culto carismático, mas um regulamento tecnocrático herdado da escola logística de Amado. Na prática, isso significava a preservação dos módulos-chave, braços aéreos, armazéns distribuídos, caixas e loops de liquidação, ligados a pessoas, não a logotipos. É importante ressaltar que no momento da perda do líder, o cartel já havia superado o teste de estresse do Estado. Em fevereiro de 1997, foi preso o chefe do Instituto Mexicano Antidrogas, o general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de laços com Amado, o que tornou Juárez não apenas objeto de pressão criminal, mas parte de uma crise política no bloco de poder. Esse escândalo acelerou as decisões sobre a ordem nas agências e provocou a montagem de operações de força contra os corredores, incluindo Juárez, o que aumentou o prêmio de risco das operações e tornou a opção de duplicar as rotas inevitável. Nessa onda, Vicente teve simultaneamente que costurar as rachaduras internas e manter as janelas externas, onde cada falha poderia resultar na perda de uma remessa e da reputação junto aos fornecedores. Do ponto de vista da estrutura, entre o final de 1997 e o início de 1998, Juárez voltava às regras básicas da estabilidade da rede. Autonomia dos nós, minimização das dependências entre nós e uma contabilidade rigorosa de riscos e pagamentos ao longo das linhas, para excluir os efeitos de propagação de falhas. Para o controle em terra, fortaleceu-se a função de La Linha, um núcleo composto por policiais ativos e ex-policiais do estado de Chihuahua, que executava tarefas de coerção, cobertura das rotas e trabalho com os parceiros de rua. No lado americano, o circuito de suporte-chave era fornecido pela gangue Barrio Azteca, que operava em conjunto com Juárez e mantinha influência nas seções El Paso-Juárez, o que dava flexibilidade nos transbordos e na ocultação. Nos primeiros meses pós-crise, Juárez teve que confirmar aos fornecedores aquilo para o que toda a matriz celeste havia sido construída: repetibilidade dos voos, integridade das toneladas e previsibilidade dos pagamentos, independentes da mudança da figura no comando. Aqui, desempenhou um papel fundamental a padronização introduzida por Amado em vida. Horários, duplicação de aviões e rotas terrestres independentes umas das outras resistiram ao ataque de cima, mantendo o ritmo das entregas. Essa resiliência tornou-se um argumento contra a cisão e permitiu a Vicente ganhar tempo para as mudanças de pessoal e a reescrita das lealdades nos caixas e nos centros de controle. Paralelamente, a intensidade da pressão armada aumentava em ambos os lados da fronteira. Cidade do México e Washington sincronizavam prioridades e recursos na guerra contra os cartéis, aumentando a frequência de batidas e perseguições nas rotas de lavagem de dinheiro. Para Juárez, isso significava a necessidade de se aprofundar ainda mais na camada de disfarces, desde entidades legais fictícias até a mudança dos esquemas de pagamento e transporte, para reduzir a rastreabilidade dos fluxos. Apesar do clamor e do contexto político, o corredor Juárez-El Paso continuava a exercer sua função, porque permanecia uma rede de nós e hábitos, e não apenas uma placa com o nome de um líder desaparecido.
Em 1998, tornou-se evidente que Juárez, sob Vicente, não buscava guerras demonstrativas, mas apostava em preservar a renda do pátio por meio de operações de reparo e resoluções negociadas, onde isso reduzisse o custo dos riscos. As fricções externas com vizinhos e concorrentes eram transferidas de um modo de guerra total para um modo de combate a incêndios, quando o conflito era localizado e o corredor permanecia aberto para as remessas prioritárias. Essa política diferia da futura escalada do final dos anos 2000 e baseava-se na confiança dos fornecedores de que Juárez ainda era o melhor operador para o trânsito de cocaína naquela seção. O modelo de gestão familiar, iniciado com Amado, revelou-se a chave para superar a síndrome depois do líder, o deserto. O núcleo da família assegurava confiança nas interfaces críticas, caixas, armazéns, centros de controle, onde a sabotagem poderia destruir a rota em uma semana. Vicente envolveu na gestão pessoas capazes de manter o equilíbrio entre força e logística, sem priorizar espetáculos, em detrimento dos horários, o que era particularmente importante na fase pós-crise. Essa pragmática tornou possível não apenas sobreviver, mas também manter a especialização anterior, cocaína de alta margem com um braço aeronáutico, protegida por duplicações e seguros. Mas, mesmo mantendo o ritmo do corredor, a sombra de 1997 permanecia um fator do sistema. Cada nova grande remessa passava sob o pano de fundo da lembrança do narco-general e das operações de cirurgia plástica, que se tornaram o final do arco de carreira de Amado. E isso levava os dirigentes de Juárez a um maior anonimato e distribuição dos papéis. A rede continuava a se desenvolver segundo o princípio peso na logística, leveza nos manifestos, onde as insígnias públicas tornavam-se um ativo de rendimento negativo, e a melhor prova de força era a ausência de ruído, enquanto se mantinha o fluxo de dinheiro. Assim, a reestruturação pós-Amado terminou com a transformação de Juárez em uma organização onde as personalidades retrocedem e o corredor permanece, preparando-se para novos ciclos de competição e futuros confrontos que, poucos anos depois, ressoariam com nomes conhecidos em todo o mundo. No final dos anos 90, a estrutura de Juárez funcionava como uma rede bem orquestrada de nós e horários, e foi nessa arquitetura que Vicente Carrilho Fuentes se estabeleceu como sucessor, mantendo a praça após a morte chocante de Amado e restaurando a rotina das entregas sem guerras demonstrativas ou gestos estrondosos, como registrado nos perfis da organização e do próprio Vicente. Sua imagem de eu-vicerói refletia não o carisma, mas a técnica de gestão, regulamento, duplicação das rotas, seguro das remessas e disciplina dos caixas, herdados como doutrina da matriz celeste de Amado e transferidos para a prática cotidiana do final da década. Em campo, isso significava: os braços aéreos permaneciam o coração do fluxo. Os armazéns e os centros de controle trabalhavam autonomamente, e no ponto de fronteira Juárez-El Paso mantinha-se a previsibilidade das janelas, pela qual os fornecedores colombianos pagavam não menos do que pela velocidade. O ponto fraco era o mesmo que o ponto forte. Quanto mais estável a logística, mais custosa é qualquer mudança nas regras. Por isso, os primeiros anos do governo de Vicente foram um curso de reparo e conservação, não de expansão a qualquer custo. Após a fuga de Joaquim Guzmán Loera da prisão em janeiro de 2001, o equilíbrio de poder no norte começou a mudar, pois o bloco de Sinaloa, em recuperação, aumentou drasticamente o apetite por corredores onde antes vigoravam pactos de não interferência, e foi então que a tensão na zona de Juárez começou a se acumular sistematicamente, não de forma pontual. Para Juárez, isso se traduziu em um aumento dos custos de transação, mais reservas, mais criptografia, mais intermediários, e no retorno à velha regra da rede: a disciplina é mais importante que as ambições, se o preço do erro for um corredor fechado. O fortalecimento do cinto de segurança ao redor das rotas ocorreu por meio de La Línea, um núcleo de policiais ativos e ex-policiais de Chihuahua,
que se transformou em um mecanismo de coerção e proteção ao nível de ruas, rodovias e nós municipais, mantendo as janelas contratuais e acalmando os conflitos locais antes que degenerassem. Paralelamente, no lado americano, Barrio Azteca mantinha sua nicho, uma gangue que interagia com Juárez em um vínculo rua-logística, fornecendo esconderijos, comunicações e transferências no trecho de El Paso, onde o controle de rua se traduzia em flexibilidade operacional. A linha de Vicente manteve-se enquanto a economia política do mercado não apresentou a conta mais alta, a questão do status e do controle em Sinaloa, onde se cruzavam interesses econômicos e códigos reputacionais, e a mediação se revelou mais custosa que a guerra. Em 11 de setembro de 2004, em Culiacán, foi morto Rodolfo Carrillo Fuentes, irmão mais novo de Vicente, conhecido como El Niño de Oro. Numerosos depoimentos e materiais indicavam que a causa foi a recusa demonstrativa de apertar a mão de Guzmán e o sinal de não reconhecimento de sua supremacia, seguido então pela ordem de eliminação. O fato do assassinato de Rodolfo tornou-se um ponto de não retorno. Por trás da fachada da logística racional, reemergiu a velha lógica dos símbolos, onde a falta de respeito é mais custosa que centenas de milhões de faturamento. E Juárez passou do modo de reparo para o de operações de represália. Pouco depois, na prisão, foi morto o irmão de Guzmán, Arturo Guzmán Loera, Eupolho, o que nas fontes abertas foi ligado à resposta do entourage de Carrillo Fuentes, e esse golpe duplo consolidou uma nova qualidade do conflito, uma conta pessoal que se tornou um proxy para os cartéis. O organismo de rede, construído por Vicente, superou o primeiro choque sem entrar em colapso, pois a duplicação dos nós e a autonomia das seções permitiram manter o ritmo dos transportes, mas o custo da estabilidade aumentava. Cada remessa exigia mais circuitos de proteção e mais vínculos políticos nos municípios e nas forças de segurança. La Linha, nessas condições, transformava-se de apoio ao pátio em escudo de campo, funcionando como intermediária e executor em trechos curtos, onde a violação de uma janela poderia comprometer uma semana de trabalho, e um tiroteio poderia fechar as pontes por tempo indeterminado. No lado norte, Barrio Azteca continuava a desempenhar o papel de interface de rua, combinando recrutamento, escolta, armazenamento e amortecimento entre a grande logística e os micromercados, o que permitia a Juárez manter uma densidade de presença sem excessiva publicidade. Dentro do núcleo de Juárez, Vicente mantinha a coordenação familiar, redistribuindo os papéis entre operadores fiduciários e financeiros, para que caixas e armazéns não dependessem de uma só pessoa e não se tornassem um ponto único de falha. Em nível macro, o final de 2004 registrou uma nova geometria da faixa norte. Sinaloa aumentava sua influência, baseando-se na marca restabelecida de Guzmán e de seus aliados, enquanto Juárez mantinha o pátio devido à inércia da logística, à profundidade dos laços locais e à capacidade de reparar as rotas sob fogo. Era uma pausa pré-bélica apenas a retórica. Na prática, ambas as partes intensificavam a inteligência, a interceptação e a desmoralização do pessoal adversário, aumentando a aposta nos municípios de fronteira de Chihuahua, onde cada xerife e cada chefe de distrito contavam mais do que os slogans nos cartazes. Nessa viscosa competição entre velha escola e nova mobilização, definiam-se as trajetórias da segunda metade da década. Juárez mantinha sua vantagem na engenharia do corredor e nos hábitos dos nós. Sinaloa, na velocidade de mobilização e na amplitude dos recursos humanos. E o preço do erro para ambas as partes tornou-se notavelmente mais alto após a liquidação de Rodolfo. Financeiramente, Juárez permanecia um operador, não um protagonista do mercado. Sua renda baseava-se na repetibilidade e na baixa turbulência em relação às receitas. E é justamente essa filosofia que explica por que, mesmo sob a ameaça de uma guerra aberta, apostava-se no reparo e no tamponamento de falhas, em vez de ataques demonstrativos que queimavam as janelas por meses. Mas combinar o reparo com golpes de represália exigia um equilíbrio cada vez mais sutil,
E no final de 2005, ficou evidente que o limite de fase havia sido superado. O preço simbólico pelo aperto de mão transformou a competição pelo corredor em um conflito crônico, que já não podia ser contido apenas com horários e seguros. Juárez entrava no ciclo seguinte não mais como operador invisível, mas como parte de uma grande guerra do mercado de drogas no México, onde cada tonelada, cada avião e cada caixa se transformavam em parte de uma matemática política que superava em escala qualquer pátio local. É justamente isso que começou a explicar a dramaturgia de 2007 a 2011, que ocorreria nas mesmas ruas que, um dia, apontavam apenas para o silêncio e a velocidade. A partir de meados de 2006, quando o poder federal mexicano passou à militarização do combate ao narcotráfico, a faixa norte começou a aquecer rapidamente os corredores, e em Ciudad Juárez isso se manifestou mais cedo e mais bruscamente do que em qualquer outro lugar. Juárez respondeu como de costume, não com desfiles de força, mas com o reparo da logística, o reposicionamento dos nós e o fortalecimento do escudo de campo por meio de La Línea, cujo núcleo era composto por agentes de polícia ativos e ex-agentes de Chihuahua. No lado americano, a interface era mantida por Barrio Azteca, que assumia funções de escolta e controle de rua em El Paso, onde as janelas e a rápida mudança de rota tornavam-se cruciais. Até 2007, a tensão deixou de ser uma disputa local por um cruzamento e transformou-se em uma guerra pela praça. O bloco de Sinaloa pressionava intencionalmente o corredor de Juárez, buscando expulsar Juárez da posição de operador padrão. A resposta de Juárez consistiu em saturar o corredor com as forças de La Línea, em separar os fluxos e em aumentar a redundância. Cada nova rota, armazém e centro de controle deveria viver autonomamente e não arrastar consigo os vizinhos em caso de ataque. Em tal regime, até mesmo uma vitória em um tiroteio não significava nada, se os horários falhassem e as tonelagens ficassem travadas entre pontes e estradas de terra do deserto. Entre 2008 e 2009, a cidade tornou-se sinônimo de escalada. No cenário da guerra aos cartéis geral, Juárez entrou entre os nós mais letais do país, onde as redes concorrentes destruíam umas às outras, não as fachadas, mas o ritmo das entregas. O centro significativo da luta era simples. Quem detém as janelas e os caixas detém a renda da praça, e todo o resto cria apenas ruído ao redor dos centros de controle que trabalham freneticamente. Nessas condições, o escudo de campo de Juárez saía cada vez mais frequentemente em confrontos abertos, impedindo o rival de acessar as passagens críticas e os apoios municipais no estado. A tecnologia de coerção por parte de Juárez baseava-se no vínculo La Línea, Barrio Azteca, onde a primeira cobria o corredor em Chihuahua e a segunda, a rua e a comunicação na margem norte do Rio Grande. O vínculo dava flexibilidade. Qualquer falha no lado mexicano era contida pelo amortecedor de rua em El Paso, e uma falha na margem norte era compensada por uma manobra de rota dentro de Juárez. Essa dupla configuração permitia a Juárez resistir a um inimigo mais numeroso e mobilizado, pagando a estabilidade com o aumento dos custos de transação e dos riscos pessoais para os elos em campo. O ano de 2010 foi o ano dos golpes simbólicos, quando a guerra foi além da logística profissional e atingiu objetivos emblemáticos, demonstrando que a interface de rua sabia falar a língua da política. Em 13 de março de 2010, em Juárez, foram assassinadas pessoas ligadas ao consulado dos Estados Unidos, e a investigação levou a uma cadeia de executores do Barrio Azteca, o que mais tarde resultou em uma série de extradições e condenações à prisão perpétua nos tribunais americanos. Em 2012 e 2019, os líderes e atiradores do Barrio Azteca envolvidos nesse caso foram extraditados e condenados, e em 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou a continuação da perseguição dos chefes, demonstrando que a camada de rua havia se tornado há muito tempo um nó transfronteiriço, não uma gangue local. 4 meses após o caso consular, a guerra teve outra reviravolta.
Em 15 de julho de 2010, em Juárez, explodiu um carro-bomba direcionado à Polícia Federal, o que, para o contexto mexicano, era uma forma de ataque rara e demonstrativa. Esse episódio marcou um ponto de virada irreversível na tática, quando as operações de rua começaram a copiar as técnicas da guerra assimétrica, jogando com o medo e o custo político da presença das forças federais. Desde então, qualquer aumento de contingente era considerado um aumento não apenas das possibilidades de interceptação, mas também dos riscos para o ambiente civil, no qual ambas as partes buscavam janelas e retaguardas. Para Juárez, o preço da manutenção do corredor era medido não apenas em dinheiro, mas também em resistência do pessoal. La linha perdia homens e as substituições precisavam ser preparadas em modo de turnos de combate, onde um erro equivalia à interrupção de uma semana de entregas. No lado norte, o Barrio Azteca fortalecia-se simultaneamente como interface e enfraquecia-se como posição legal, porque cada caso estrondoso construía uma base de provas para futuras extradições. Manter o duplo circuito tornava-se cada vez mais custoso, mas era justamente ele que distinguia o corredor ativo de uma placa simbólica de praça no mapa. Até 2011, a vantagem na batalha pela cidade era cada vez mais frequentemente avaliada a favor de Sinaloa, cujos flancos e recursos permitiam sobrepujar Juárez com a amplitude da cobertura e a velocidade de rotação das forças em linha. Para os fornecedores, isso significava um recálculo dos riscos e uma reavaliação dos SLA dos operadores, onde, mesmo sem uma rendição formal do corredor, a estrutura dos pagamentos, dos prêmios de seguro e da confiança mudava. E embora Juárez mantivesse cabeças de ponte e pessoas, a renda em si diminuía e cada falha era mais evidente do que na era da engenharia silenciosa. A estratégia de Vicente nessa fase permanecia a mesma no espírito: reparar mais rápido do que o adversário conseguia avançar e recuperar as remessas graças à disciplina logística, em vez de vitórias simbólicas às ruas. Mas o quadro nacional da guerra tornava os compromissos locais cada vez menos estáveis. Os federais exigiam resultados demonstrativos e os concorrentes, perdas irreversíveis. Entre essas mós, Juárez precisava manter a cotidianidade das entregas como principal indicador de vitalidade. Em tal configuração, qualquer arma milagrosa tornava-se rapidamente um peso, e a única moeda permanecia a repetibilidade dos voos e a capacidade não pública de reparar o corredor sob fogo. O fronte legal desenvolveu-se paralelamente ao de rua. Os casos relativos aos assassinatos consulares prosseguiam seu curso nos Estados Unidos, consolidando os precedentes de responsabilidade coletiva do Barrio Azteca e criando uma ameaça de longo prazo para qualquer um que tentasse se esconder além da fronteira. Esses precedentes tornavam a cooperação internacional das forças de segurança estável e privavam Juárez da margem habitual entre as jurisdições, na qual havia se apoiado nos anos 90. No geral, isso mudou a geometria dos riscos em ambos os lados da fronteira, corroendo as velhas zonas neutras nas questões de fronteira. O resultado da fase de 2007 a 2011 não baixou a barra repentinamente, mas redesenhou o mapa da influência. Juárez permanecia operacional, mas parte da renda política e das lealdades em campo passava para o concorrente, e o custo da janela em Juárez começou repentinamente a depender de decisões tomadas bem além das fronteiras da cidade. Para a rede, crescida na escola de Ojinaga, isso não era o fim, mas um teste duro da capacidade de viver como um sistema, onde cada nó é intercambiável, e cada remessa é um exame para o direito de ser chamado de operador, não uma lenda do passado. Foi por esse preço que o corredor chegou ao momento em que o ciclo seguinte de ataques não atingiria as interfaces de rua, mas o núcleo familiar e o nível diretivo superior, onde as prisões começariam a mudar a contabilidade mais rapidamente do que outra incursão de drones sobre a ponte. Entre 2011 e 2012, a guerra por Ciudad Juárez trocou a retórica de quem faz mais barulho pela prática de quem mantém as janelas,
e o ataque à interface de rua tornou-se o meio principal para privar Juárez de flexibilidade no trecho Juárez-El Paso, onde, no lado mexicano, o corredor era coberto por La Línea e no lado americano pelo Barrio Azteca. Para os federais, isso aparecia como uma clara escala de objetivos: eliminar as conexões, destruir os esquemas de escolta, sobrecarregar os caixas com provas e expulsar a camada operacional dos municípios de fronteira de Chihuahua, de modo que os fluxos perdessem repetibilidade e os prêmios de seguro crescessem mais rápido que as receitas. Na prática, foi justamente esse vínculo, La Línea, Barrio Azteca, que manteve o vulnerável, mas resistente, duplo apoio do corredor, compensando uma falha em uma margem com uma manobra de emergência na outra. O ponto de virada para o mapa de guerra legal foram os assassinatos de 13 de março de 2010, quando, em Juárez, foram mortas pessoas ligadas ao consulado dos Estados Unidos, o que abriu uma longa série de casos contra o Barrio Azteca, em ambos os lados da fronteira, e deu à perseguição uma forma transfronteiriça e sustentável. Já no verão de 2012, um dos líderes do Barrio Azteca foi extraditado do México para os Estados Unidos, com acusações ligadas aos assassinatos consulares e à atividade da gangue em El Paso, o que marcou o primeiro de uma série de pontes públicas entre as jurisdições. Em abril de 2014, um tenente do Barrio Azteca, reconhecido pelo tribunal como organizador desses assassinatos, recebeu uma condenação à prisão perpétua nos Estados Unidos, consolidando o precedente de responsabilidade pessoal para a camada diretiva da interface de rua do cartel. O vetor legal continuou a operar por inércia. Em novembro de 2019, foi extraditado para os Estados Unidos o suposto assassino no caso consular, fechando outro elo na cadeia de executores e comandantes. Até 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou a continuação das extradições e da perseguição dos membros do Barrio Azteca, demonstrando que a camada de rua não podia mais contar com a proteção da linha de fronteira como barreira ao processo federal. Esses golpes legais tiveram uma consequência puramente logística. Juárez perdia na margem norte o amortecedor habitual, sem o qual qualquer atraso dentro da cidade se refletia imediatamente nos horários de transbordo e nas rotas de fuga em El Paso, tornando mais custosa cada remessa e aumentando a vulnerabilidade a falhas locais. Para manter a previsibilidade das janelas, era necessário aumentar a redundância no lado mexicano, o que fazia de La Línea não apenas um escudo de força, mas um regulador da ecologia de rua, onde qualquer confronto demonstrativo custava mais do que a interrupção de uma semana de entregas. As diretrizes da política federal trabalhavam contra a engenharia silenciosa, ENSIA, militarização do combate aos cartéis e a coordenação com os Estados Unidos aumentavam a frequência e a profundidade das intrusões das forças de segurança, privando a rede da margem habitual nos municípios e nos tribunais. Para o Barrio Azteca, essa fase significava um esgotamento estratégico. Cada extradição ou condenação à prisão perpétua de alto nível rompia o tecido de confiança entre as células e acelerava a rotatividade, que era impossível preencher com recrutamentos apressados sem uma queda na qualidade da escolta de rua. De baixo, isso aparecia como um reparo contínuo. Reorganizações de caixas, novos bairros-refúgio, reprogramações de emergência dos canais de comunicação e dos correios, o que reduzia inevitavelmente a densidade e a velocidade de reação às falhas dentro de Juárez. Para os fornecedores, o sinal era transparente. O risco não explodia nas manchetes, mas nos ECL, na interrupção da janela, na necessidade de assegurar a rota com uma segunda trilha, no aumento das comissões dos intermediários nos nós de trânsito. La Línea, enquanto isso, descia para baixa frequência, reduzindo a publicidade e redistribuindo a violência como ferramenta de contenção local, não como carta de força, pois qualquer evento estrondoso atraía imediatamente grupos interinstitucionais, capazes de séries de prisões e batidas nas conexões.
A configuração de reparo sob fogo permitia a Juárez manter o corredor em funcionamento, mas ao preço de uma redução das dimensões e de um destacamento constante de reservas, o que, no geral, levava a um estreitamento da renda da praça e a um aumento da dependência da estabilidade de cada nó isolado. Paralelamente, a pressão dos concorrentes não diminuía. Sinaloa expandia metodicamente sua presença em Chihuahua, baseando-se nos recursos humanos e na rede de aliados, o que forçava Juárez a remendar no local, em vez de construir novas rotas para o crescimento. Consequentemente, até 2013, a guerra pela interface havia produzido um efeito cumulativo. Juárez havia mantido o corredor e a lógica do duplo circuito, mas o amortecedor norte havia se tornado mais fino, as vulnerabilidades mais evidentes e o preço da resiliência mais alto do que em meados dos anos 2000. Os precedentes legais contra o Barrio Azteca e a pressão política sobre La Línea haviam restringido o espaço para compromissos, e qualquer falha da gestão ameaçava não mais uma fricção local, mas uma reação em cadeia com uma continuação transfronteiriça. Nesse cenário, a onda seguinte de ataques atingiu logicamente não a rua, mas o circuito diretivo e familiar de Juárez, onde as prisões de 2013 a 2014 deveriam verificar o quanto o material da rede era efetivamente independente das figuras que lhe haviam dado o ritmo desde os tempos da Matriz Celeste. A pressão cumulativa sobre a interface de rua até 2013 somou-se a golpes direcionados ao núcleo diretivo e familiar. A rede, que havia sobrevivido à morte de Amado e à guerra por Juárez, sofreu uma série de prisões visando verificar o quanto sua resiliência era efetivamente independente das figuras. Em setembro de 2013, as forças federais prenderam Alberto Carrillo Fuentes, conhecido nos materiais como Betty La Fea, que fontes americanas e mexicanas ligavam a papéis diretivos nos restos do clã, e sua prisão foi o primeiro grande golpe à família em vários anos. Já em outubro de 2014, seguiu-se o episódio-chave. Vicente Carrillo Fuentes foi preso em Coahuila, conforme confirmado pelas autoridades federais e pela mídia. Essa foi a mudança mais significativa do Circuito Superior de Juárez desde 1997. A formalização legal dessas prisões, juntamente com as acusações de lavagem de dinheiro e narcotráfico, ativou mecanismos de longos processos e pedidos de extradição, que removem por muito tempo as figuras diretivas do circuito. O efeito na logística não foi um colapso imediato. Muito foi mantido pela inércia da rede modular e pelos hábitos dos nós. Mas a renda da praça reduziu-se notavelmente. As janelas tornaram-se mais custosas, os intermediários mais exigentes e os coeficientes de seguro mais altos. Na prática, uma carga maior recaiu sobre La Línea como facção líder de Juárez, que assumiu tanto o escudo de campo quanto a coordenação das rotas em Chihuahua, enquanto, na margem norte, o papel do Barrio Azteca já havia sido reduzido por uma série de extradições e condenações. A geometria da competição com Sinaloa mudou mão a favor de Juárez. No território do estado de Chihuahua, fortaleceram-se as equipes de Los Salazar, e as tentativas de estabelecer tréguas locais chocavam-se cada vez mais frequentemente com o quadro federal de tolerância zero aos impérios da velha escola. Ao mesmo tempo, a rede de Juárez continuou a depender de nós autônomos e intermediários locais, o que impediu o concorrente de apagar a luz simultaneamente em todo o perímetro. Os contornos da interação com o CJNG nesse período assemelhavam-se mais a contatos episódicos do que a uma aliança estável. O Nuevo Cartel de Juárez, que periodicamente figurava nos relatórios como um guarda-chuva ou uma franquia, não conseguiu quebrar a longo prazo a diarquia Juárez-Sinaloa na cidade. Isso se explicava não apenas pela força de Sinaloa, mas também pela matemática local das rotas. Para entrar, era preciso comprar as janelas ou destruir os centros de controle, e ambos os trabalhos eram mais custosos em Juárez do que em outras seções. Portanto, a linha principal em 2015 a 2016 permaneceu a mesma. Juárez mantém o núcleo graças à La Línea e aos laços residuais. Sinaloa expande metodicamente Los Salazar.
e o Estado reduz o espaço para grandes negócios nos municípios. Em nível de personalidades, uma nova onda de ataques atingiu La Línea. Em maio de 2018, foi preso Carlos Arturo Quintana, conhecido como El 80, que fontes mexicanas e americanas descreviam como uma figura-chave do grupo em Chihuahua, responsável pelo controle das rotas e da violência no território. Sua prisão foi a continuação lógica da estratégia de decapitação do escudo de campo de Juárez, que compensava a fraqueza da direção após 2014. Em agosto de 2022, El 80 foi extraditado para os Estados Unidos em linha com o Tribunal Federal do Novo México, o que indicava o acúmulo de provas sobre episódios transfronteiriços e a recusa das zonas cinzentas de jurisdição naquela seção. Para a rede, isso significava não apenas a perda de um comandante, mas também o mapeamento das conexões, que inevitavelmente segue as extradições de alto nível. Muitos elos intermediários encontram-se sob os holofotes já após o transporte do sujeito para o sistema americano. Tal ritmo de prisões e extradições não deixava a Juárez o luxo do reparo silencioso. Cada golpe na família e em La Línea exigia a reorganização das rotas, a reatribuição de caixas e despachantes e um aumento do custo das janelas no norte, onde o amortecedor de rua do bairro Azteca não podia mais tapar os buracos como nos anos 2000. Sob a pressão sistêmica, Juárez manteve-se como um guarda-chuva, não como um monólito, ao redor de La Línea e das redes locais, capazes de assegurar uma frequência mínima suficiente de voos e o seguro de grandes remessas. Era menos que as ambições da matriz celeste de Amado, mas mais do que uma placa simbólica, e por isso, em 2018 a 2019, Juárez permaneceu objeto de competição, onde Sinaloa pressionava com sua escala, e Juárez com a inércia dos hábitos e a profundidade dos contatos municipais. Foi nessa forma que o cartel se aproximou do limiar dos anos 2020, com uma direção enfraquecida, com um escudo de campo avariado, mas vivo, e com um corredor que ainda podia gerar renda, sob condição de baixa publicidade, alta redundância e disponibilidade de pagar mais a todos os participantes da rota. Os anos seguintes demonstrariam que mesmo esse modelo minimalista é vulnerável a novos atores e mudanças tecnológicas. Mas na lógica de 2013 a 2019, Juárez ainda respondia à pergunta principal do negócio. É capaz de passar uma remessa através de Juárez e El Paso sem interrupções e ruídos excessivos? Ainda que a um preço que, no passado, teria parecido inaceitavelmente alto. Em 2018, o ataque atingiu o elo que, após as prisões de 2013 a 2014, mantinha Juárez em funcionamento. Em 17 de maio, em Chihuahua, foi preso Carlos Arturo Quintana, El 80, que as forças de segurança descreviam como um dirigente-chave de La Línea e curador das rotas e da violência no território do estado. Para a rede, isso significou não apenas a perda de um comandante em campo, mas uma reestruturação forçada do escudo ao redor da Praça de Juárez, onde La Línea funcionava como regulador da ecologia de rua e garante das janelas nas passagens, mantendo o ritmo sob a crescente pressão dos concorrentes e do Estado. Em nível prático, a prisão de El 80 causou uma reação em cadeia. Reorganização dos caixas, rotação dos despachantes, transferência de emergência de armazéns e apartamentos fiduciários, porque qualquer perda de pessoal evidente em Chihuahua traduzia-se imediatamente em uma maior vulnerabilidade das rotas à interceptação e à interrupção dos horários. Paralelamente, a pressão externa intensificou-se. As agências federais do México e dos Estados Unidos sincronizaram a perseguição de episódios transfronteiriços, consolidando a tendência à decapitação não apenas da interface de rua, mas também dos quartéis generais em campo, onde La Línea apostava em ex-membros das forças de segurança e em suas conexões infraestruturais. O fronte legal naquele ponto já não deixava ilusões sobre a imunidade da camada de rua. Já em 2012, um dos líderes do bairro Azteca, no caso dos assassinatos de 13 de março de 2010 em Juárez, ligados a funcionários do consulado dos Estados Unidos, havia sido extraditado do México para os Estados Unidos, o que foi um indicador de uma cooperação bilateral estável sobre esses episódios.
Em 2014, um tenente do Barrio Azteca, reconhecido pelo tribunal como coordenador dos assassinatos consulares, recebeu uma condenação à prisão perpétua nos Estados Unidos. E esse precedente consolidou a responsabilidade pessoal da camada diretiva da interface de rua pelos crimes transfronteiriços. Em novembro de 2019, os Estados Unidos receberam outro imputado, o suposto atirador no caso dos assassinatos consulares, extraditado do México, o que fechou a conexão comandante-operadores em uma única linha de prova e privou Juárez do habitual amortecedor norte contra a aplicação da lei. Até 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou publicamente a continuação das extradições e da perseguição dos chefes do Barrio Azteca, sinalizando que a camada de rua é há muito tempo considerada uma organização criminosa transnacional, e não uma gangue local. Sob o pano de fundo desses precedentes, a prisão de El 80 aparecia como um passo lógico de uma estratégia coerente: remover seletivamente os suportes em campo de Juárez em Chihuahua, para forçar a rede a redistribuir os riscos e a tornar-se mais custosa até o limiar da não lucratividade para os fornecedores, que conhecem o preço da interrupção de uma janela no nó de fronteira. Em agosto de 2022, Quintana foi extraditado para os Estados Unidos, em linha com o Tribunal Federal do Novo México, o que refletia o acúmulo de provas sobre episódios de criminalidade transfronteiriça e a maior americanização dos processos, onde a lacuna jurisdicional já não salvava os comandantes-chave. A extradição também teve um efeito secundário. Durante a extradição de um imputado, inevitavelmente são mapeadas suas conexões, encontros, rotas habituais e interfaces. E isso significa maior atenção aos elos intermediários, que anteriormente podiam permanecer na sombra, cobrindo-se com o anonimato local. Para a linha, isso transformava-se em uma perda planejada de capital humano e organizacional, que não podia ser reintegrado com simples recrutamento sem o risco de uma queda na qualidade da escolta e da proteção das rotas. Na geometria da competição de 2018 a 2019, Juárez mantinha a praça não graças a um aumento de força, mas pela inércia da logística e pela profundidade dos laços municipais, enquanto Sinaloa expandia metodicamente sua presença através das equipes de Los Salazar, em Chihuahua, reduzindo a renda da praça e conquistando janelas, onde o preço dos erros tornava-se inaceitável para os operadores. As tentativas do CJNG de se afirmar por meio da insígnia do Nuevo Cartel de Juárez não romperam a diarquia Juárez-Sinaloa na cidade, o que se explicava tanto pela força do concorrente quanto pela matemática das rotas no nó de Juárez, onde a entrada sem a compra de janelas ou o hacking dos centros de controle revelava-se custosa demais. Consequentemente, Juárez mantinha o status de guarda-chuva sobre La Línea e sobre as redes locais, capazes de sustentar uma frequência mínima de voos com alta redundância e baixa publicidade. Mas cada nova perda ao nível de E80 restringia o espaço de manobra e aumentava o custo unitário da estabilidade. Ao mesmo tempo, a interface de rua na margem norte permanecia sob pressão legal, e qualquer tentativa de restaurar a densidade anterior do Barrio Azteca chocava-se com as condenações acumuladas e as pontes de extradição construídas na década anterior. No geral, o período de 2018 a 2022 representou uma verificação da vitalidade do modelo Juárez, sem uma direção espessa e com um escudo de campo exausto. A rede demonstrou que pode funcionar como um sistema de nós e hábitos autônomos, mas o custo desse trabalho subiu ao limite, a um ponto em que qualquer intervenção externa, da simples coordenação dos federais a outra extradição, começava a mudar a economia das rotas mais rapidamente do que os despachantes conseguiam reparar os horários.
Mesmo apesar das prisões e da extradição de EU-80, o corredor Juárez-El Paso não se transformou no vazio, mas reestruturou-se para remessas menores, maior redundância e janelas mais custosas, o que correspondia à lógica geral da guerra aos cartéis, onde a estabilidade não se compra com a força do título, mas com uma contabilidade escrupulosa dos riscos em cada trecho do percurso. Assim, rumo ao limiar dos anos 2020, Juárez apresentou-se como uma organização capaz de viver em um estado de pressão crônica, mas privada da influência anterior da matriz celeste. E o capítulo seguinte já havia sido escrito em termos de quem conseguirá manter por mais tempo a previsibilidade em um mundo onde a previsibilidade se tornou a principal escassez. No início dos anos 2020, Juárez mantinha-se não pelas dimensões e pelas ações estrondosas, mas pela rotina de um operador. O corredor, através de Ciudad Juárez e El Paso, continuava a funcionar em um formato reduzido, apoiando-se em La Línea como facção principal e na infraestrutura de rua residual que sobreviveu a anos de perseguições. O sentido dessa pequena estabilidade era que a rede aprendia a pagar pela previsibilidade. Mais redundância, mais rotas de reserva e um preço mais alto por cada janela, enquanto a publicidade era reduzida ao mínimo para não atrair grupos interinstitucionais e não alarmar o lado americano com provas de episódios transfronteiriços. Na margem norte, a interface de rua permanecia vulnerável após as extradições e as condenações à prisão perpétua ao longo das linhas do Barrio Azteca. E, portanto, o apoio em El Paso, como amortecedor, não funcionava mais como em meados dos anos 2000, forçando La Línea a assumir um volume cada vez maior de combate a incêndios dentro de Chihuahua. Paralelamente, pressionava o principal concorrente. O bloco de Sinaloa não se retirava da linha, aumentando sua presença no estado através de suas unidades de ataque, e, em alguns pontos, interceptando as janelas com um trabalho metódico junto aos apoios municipais, o que forçava Juárez a remendar no local, em vez de construir novas rotas para o crescimento. As tentativas do CJNG de se consolidar por meio da insígnia do Nuevo Cartel de Juárez não romperam a diarquia Juárez-Sinaloa na cidade. A entrada sem a compra de janelas e sem o hacking dos centros de controle permanecia custosa demais e politicamente visível nesse nó, onde qualquer onda de atenção atinge a economia da rota. É por isso que a tática básica dos anos 2020 é a fragmentação das remessas, os horários escalonados e o silêncio ao redor dos centros de controle. A baixa amplitude do ruído reduz a probabilidade de batidas sincronizadas, e a flexibilidade dos horários dá a possibilidade de deslocar o fluxo mesmo em caso de interceptação local. A pressão legal continuava a aumentar. Em agosto de 2022, Carlos Arturo Quintana, EU-80, descrito como um dos dirigentes-chave de La Línea em Chihuahua, foi extraditado para os Estados Unidos. E esse passo não apenas removeu um coordenador em campo, mas também iluminou suas conexões durante a extradição e as ações processuais correlatas. O lado americano, nesta mesma década, sustentou a inércia do caso consular de 2010, mantendo o foco nos líderes e executores do Barrio Azteca. Até 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou publicamente extradições e perseguições de imputados, consolidando para a camada de rua o status de rede criminosa transnacional sem imunidade de fronteira. Nesse contexto, a contabilidade econômica do corredor mudava mais rápido do que a infraestrutura. As comissões dos intermediários e os coeficientes de seguro para o trânsito aumentavam, e a margem era compensada pela velocidade de rotação e pela redução das perdas. Caso contrário, os fornecedores transferiam as remessas para quem tinha um SL a mais estável no horizonte de um trimestre. Isso empurrava Juárez para uma maior networkização. Menos monoliticidade, mais nós autônomos e acordos informais, onde La Línea agia como guarda-chuva e não como o único centro de gravidade, permitindo manter uma frequência mínima suficiente de voos em condições de constante pressão externa. Geograficamente, o perfil permanecia o mesmo.
Chihuahua e trânsito a nordeste em direção ao Novo México e ao Texas, com um ponto de atração natural na conexão Juárez-El Paso, onde qualquer tentativa de restaurar a densidade antiga do amortecedor de rua chocava-se com as condenações acumuladas e a troca de provas entre as agências dos dois países. Do lado do concorrente, a vantagem estava na escalabilidade. A rede de Sinaloa, jogando com a amplitude do pessoal e dos recursos dos aliados, podia pressionar sincronizadamente várias válvulas do sistema, enquanto Juárez devia reparar as válvulas uma por uma, pagando a estabilidade com o aumento dos custos unitários para a segurança e para os intermediários. O contexto político também não favorecia as zonas cinzentas. Após anos de institucionalização das operações conjuntas entre Estados Unidos e México, qualquer fuga de violência de grandes dimensões arrastava automaticamente grupos de vários níveis e, portanto, o fechamento temporário das janelas e a reorganização dos horários com custos difíceis de transferir ao comprador final. Em resposta, Juárez dobrou a moderação. Riscos públicos mínimos, apostando nos hábitos dos nós e nos longos contatos municipais, que não permitem ao corredor colapsar mesmo em caso de perda de figuras visíveis, porque nessa matriz não é o título que conta, mas a capacidade de abrir a tempo uma ponte, um armazém e um comboio. Externamente, isso aparece como uma logística partidária de média escala, mas em essência é um retorno ao primeiro princípio da escola de Ojinaga: viver em um horário que sobrevive às personalidades e manter o fluxo onde o vizinho paga o ruído com a reputação e as remessas, e o operador paga o silêncio com dinheiro e disciplina. A partir da oficina de fronteira de Ojinaga dos anos 70, onde Pablo Acosta Villarreal construiu uma faixa de aeródromos improvisados, caixas e janelas, até julho de 1997, quando Amado Carrillo Fuentes morreu após cirurgias plásticas na Cidade do México, evidencia-se uma lei simples. Juárez vencia sempre onde a logística era mais importante do que a força demonstrativa e os títulos. A mudança de propriedade desse corredor, de Acosta, morto em um ataque em Santa Helena em abril de 1987, para o tandem Rafael Aguilar Guajardo e Amado, e depois para a liderança única de Amado após o assassinato de Aguilar em Cancún, na primavera de 1993, não fez mais que consolidar essa lei, porque foi justamente a matriz celeste da aviação que tornou Juárez a capital operacional do México Central. Mesmo o escândalo do narco-general Jesus Gutiérrez Rebollo, em fevereiro de 1997, quando o chefe do Instituto Nacional Antidrogas foi preso por laços com Amado, não destruiu imediatamente a rede, embora tenha se tornado um catalisador político da perseguição, que deu o tom à década seguinte. É por isso que a morte do Senhor dos Céus, em julho de 1997, não fez o corredor entrar em colapso, mas deu início a uma luta pela herança, onde o núcleo familiar revelou-se decisivo. Vicente Carrillo Fuentes consolidou a gestão, mantendo os horários dos voos, as janelas e os caixas, transformando Juárez em uma plataforma tecnocrática com mínima publicidade e máxima repetibilidade. A reviravolta seguinte ocorreu em 2004. O assassinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, em 11 de setembro, em Culiacán, atribuído ao conflito com Joaquim Guzmán, destruiu o frágil equilíbrio entre os blocos e fez da conta pessoal uma agenda proxy para os cartéis, desencadeando uma cadeia de respostas simétricas e interrompendo o modo de reparo. A partir desse ponto de virada, a tensão aumentou até a Guerra Aberta de 2007 a 2011 por Ciudad Juárez, onde, em terreno, o escudo de ataque tornou-se La Línea, composta por policiais ativos e ex-policiais de Chihuahua, e na margem norte, a interface de rua era assegurada pelo Barrio Azteca, cobrindo os transbordos e as fugas para El Paso. A militarização da guerra aos cartéis deu ao confronto uma escala industrial, e foi então que Juárez manteve o sistema não com desfiles de força, mas com um excesso de ramificações e a autonomia dos nós, porque qualquer vitória sem uma janela conservada na ponte não valia nem uma tonelada de carga.
2010 entrou na crônica com dois golpes significativos. 13 de março, em Juárez, foram assassinadas pessoas ligadas ao consulado dos Estados Unidos, o que se transformou em um caso consular transfronteiriço. E 15 de julho, ocorreu um atentado com carro-bomba contra a Polícia Federal, demonstrando uma escalada de rua além da logística profissional. O fronte legal operou com atraso, mas inexoravelmente. Em 2012, o líder do Barrio Azteca, no caso consular, foi extraditado para os Estados Unidos. Em 2014, um tenente do Barrio Azteca recebeu uma condenação à prisão perpétua. E em 2019, do México foi extraditado um suposto atirador, uma cadeia de precedentes que privou a camada de rua da imunidade de fronteira anterior. Até 2013 a 2014, o ataque atingiu também os chefes familiares. Em setembro de 2013, foi preso Alberto Carrillo Fuentes, e em outubro de 2014, foi preso Vicente Carrillo Fuentes, o que fechou um ciclo de 20 anos de era familiar e forçou a rede a transferir mais peso para o circuito de campo de La Línea. Juárez manteve-se como um guarda-chuva, mas seu amortecedor na margem norte havia sido exaurido pelas extradições do Barrio Azteca, e os concorrentes, antes de todos, Sinaloa com a conexão Los Salazar, começaram metodicamente a apertar as janelas, aumentando o preço de cada horário e prêmio de seguro. As tentativas do CJNG de entrar com a insígnia do Nuevo Cartel de Juárez não romperam a diarquia na cidade, já que a entrada sem a compra de uma janela ou o hacking dos centros de controle era custosa demais e politicamente evidente nesse nó, onde cada centelha se convertia imediatamente em pressão interinstitucional. O episódio-chave da decapitação em campo foi a caça a Carlos Arturo Quintana, El 80. Sua prisão em maio de 2018 em Chihuahua e depois a extradição para os Estados Unidos em agosto de 2022 cortaram a linha do coordenador de referência, iluminando simultaneamente as conexões de rota e de pessoal durante o processo de extradição. Esses golpes não fizeram o corredor entrar em colapso imediatamente, mas aumentaram o custo unitário da estabilidade. Juárez teve que fragmentar as remessas, aumentar a redundância e pagar o silêncio com um aumento das comissões dos intermediários e dos coeficientes de seguro. Caso contrário, os fornecedores passavam para quem tinha um esse/ele a mais estável no horizonte de um trimestre. No início dos anos 2020, o esquema de trabalho tornou-se pequeno e pragmático. La Línea, como facção principal e uma rede de nós autônomos em Chihuahua, mantinham uma frequência mínima suficiente de voos, e a camada de rua na margem norte apoiava-se nos resíduos de infraestrutura sem a densidade anterior do Barrio Azteca. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, até 2025, continuava a relatar extradições e perseguições de imputados do Barrio Azteca no caso consular, consolidando para a interface de rua o status de organização criminosa transacional e apagando o precedente da margem jurisdicional. Deste longo corredor cronológico, emergem 3 conclusões sobre a natureza de Juárez. Primeiro, não é uma vertical de carisma, mas uma rede de horários, duplicações e caixas, onde as personalidades são importantes enquanto asseguram o SLA. E por isso, a morte de Amado em 1997 não destruiu a matriz, mas apenas verificou sua resiliência, que então foi assegurada pelo núcleo familiar e pela aviação padronizada. Segundo, as guerras mais destrutivas não iniciavam por dinheiro, mas por símbolos e status. O ponto de 2004, com o assassinato de Rodolfo, mostrou como um conflito de reputação pode prevalecer sobre a racionalidade da logística e transformar um reparo em uma guerra de desgaste prolongada. Terceiro, a americanização da aplicação da lei, do caso do narcogeneral como sinal político às extradições do Barrio Azteca e E80, tornou a interface de rua e os quartéis generais em campo tão vulneráveis quanto os chefes, transformando o conflito da polêmica de rua em uma matemática legal de longo prazo.
O Juárez moderno é um guarda-chuva sobre La Linha e sobre as redes locais de Chihuahua, não um monólito da era da matriz celeste, com rendas comprimidas, janelas custosas e apostando no mínimo ruído, para que o corredor Juárez El Paso continue a respirar em condições de constante competição de Sinaloa e pressão interinstitucional. Sua limitada estabilidade baseia-se no velho princípio da escola de Ojinaga: viver em um horário que sobrevive aos títulos. E enquanto essa disciplina funcionar, Juárez permanece não uma mitologia do passado, mas um operador ativo, embora de faixa inferior em escala e ambições. E se nos anos 90 o principal acelerador era a aviação, nos anos 2020 tornou-se a silenciosa contabilidade dos riscos, onde cada decibel de publicidade a mais se converte em uma batida, uma janela fechada e um trimestre de receitas pedido. O que melhor do que qualquer slogan explica por que o Juárez atual escolhe a invisibilidade como estratégia. Obrigado pela atenção a esta análise da história e da mecânica do cartel de Juárez. Se o material pareceu útil e aprofundado, por favor, clique em curtir e inscreva-se no canal para apoiar novas investigações com o mesmo nível de detalhamento.